Antes da fama dominar cada segundo da vida da Virginia, existia uma jovem comum, com traços naturais, expressão tímida e aquele estilo que só quem ainda não vive sob holofotes consegue manter. As primeiras fotos que circulam hoje mostram uma menina simples, sem procedimentos, sem grandes produções e sem a pressão de manter uma imagem impecável. Era o rosto de alguém que ainda não imaginava que, alguns anos depois, se tornaria uma das figuras mais comentadas do país. E é exatamente por isso que o antes e depois dela causa tanta curiosidade. Porque todo mundo quer entender como é que uma pessoa comum se transforma em um dos rostos mais reconhecidos da internet. Hoje, você vai ver a evolução completa, detalhe por detalhe, e entender como cada fase moldou quem ela é agora. Nos primeiros registros, antes de qualquer fama, a Virginia aparecia com o visual livre, sem grandes intervenções estáticas. O rosto era mais arredondado, as curvas do nariz eram naturais, e a boca tinha um formato mais discreto. As sobrancelhas eram finas, acompanhando a moda da época, e a expressão carregava uma ingenuidade que só os primeiros passos da juventude mostram. Não existiam contornos marcados, preenchimentos ou harmonizações. Era simplesmente ela. E, mesmo assim, quem olha para essas fotos percebe que já havia algo diferente, uma espécie de presença que chamava a atenção de forma natural. Aquilo que, mais tarde, o público chamaria de carisma de milhões já estava ali, mesmo escondido atrás de um rosto bem mais simples. Com o tempo, vieram as primeiras mudanças, e não foram estáticas, foram emocionais. A exposição crescente, o aumento do público e a rotina cada vez mais intensa começaram a fazer a Virginia repensar a própria imagem. Antes das intervenções mais visíveis, ela surgiu com makes mais fortes, sobrancelhas mais marcadas e cortes de cabelo que buscavam valorizar o contorno natural do rosto. Essa fase de transição revelou uma jovem tentando encontrar o próprio estilo enquanto a internet crescia junto com ela. Era uma tentativa de equilibrar a autenticidade com o padrão visual que começava a se instalar entre influenciadoras da época. Foi o início da evolução, sutil, mas decisiva. Foi só depois disso que começaram as mudanças estéticas mais evidentes. A harmonização facial trouxe um contorno mais marcado, bochechas mais definidas e um queixo mais alongado. Os lábios passaram a ter um volume maior, criando aquele padrão de beleza moderno que virou marca registrada das criadoras digitais. O nariz também ganhou um novo formato com o tempo, mais alinhado e fino, combinando perfeitamente com o resto da face. Essas transformações não apenas mudaram o visual da Virginia, elas mudaram o impacto dela nas redes. A cada procedimento, a cada aparição, mais pessoas se impressionavam com a forma como ela evoluía e com a segurança que transmitia ao aparecer diante das câmeras. O resultado dessa transformação não foi apenas físico, foi estratégico. A nova imagem se tornou parte da identidade dela, um símbolo que fortalecia sua presença digital.
As marcas começaram a notar, os contratos aumentaram, as campanhas ganharam força, e o rosto que antes era de uma menina tímida se transformou em um dos visuais mais reconhecidos do país. A Virgínia aprendeu a usar sua aparência como uma ferramenta de comunicação, posicionamento e influência. Cada detalhe, desde o volume dos lábios até o contorno iluminado, passou a fazer parte de um conjunto que representava não só beleza, mas também poder. Com o tempo, as mudanças foram suavizadas. O que antes era uma harmonização mais forte começou a dar espaço para um visual mais natural, polido e equilibrado. A Virgínia ajustou procedimentos, aprimorou técnicas estéticas e encontrou um ponto perfeito entre o impacto e a suavidade. O rosto que vemos hoje é resultado não apenas de intervenções, mas de maturidade, estilo e escolhas pensadas. O olhar ganhou mais definição, as expressões ficaram mais leves e o conjunto completo transmite exatamente o que ela representa agora. Alguém que domina a própria imagem e sabe usá-la com inteligência. Essa evolução impressiona não apenas pela estética, mas pela história que ela carrega. A mudança do rosto da Virgínia é, na verdade, um capítulo da mudança de vida inteira. É o reflexo de anos de trabalho, pressão, desejo de evolução e adaptação ao ambiente que ela escolheu viver. Muitos enxergam apenas o antes e o depois, mas o que existe no meio é o mais importante: esforço, coragem e a consciência de que a internet acompanha tudo, julga tudo e amplifica tudo. E mesmo assim, ela seguiu cada fase com naturalidade e confiança, mostrando que evolução não é sobre agradar, é sobre transformar e crescer. E agora, olhando para toda essa trajetória, fica claro que a mudança de rosto da Virgínia não é apenas estética, mas simbólica. É a história de alguém que saiu do anonimato, encarou a pressão da fama, se reinventou quando precisou e assumiu o próprio visual como parte do império que construiu. O antes mostra onde ela começou. O depois mostra até onde conseguiu chegar. E o caminho entre esses dois pontos é o que realmente faz dela uma das figuras mais fortes da internet. Se você quer acompanhar mais histórias como esta, entender cada detalhe do universo dela e ver muito conteúdo exclusivo, já se inscreve aqui no Virginia Lovers, porque o próximo capítulo chega mais rápido do que você imagina. E antes da gente encerrar, eu quero saber a sua opinião. Você acha que a transformação da Virgínia foi apenas estética ou faz parte da construção da nova fase da carreira dela? Comenta aqui embaixo, porque a sua visão sempre traz novas discussões que enriquecem ainda mais esse universo que a gente acompanha tão de perto. E, claro, se você gostou deste vídeo, já deixa o like, porque isso ajuda demais o nosso conteúdo a chegar para mais pessoas que amam acompanhar cada detalhe da evolução da Virgínia. Aproveita e verifica se você já está inscrito no Virginia Lovers, porque tem muito mais história, análise e novidade chegando, e eu não quero que você perca nada do que vem por aí.